A vitória do Atlético Nacional diante do Bahia e o aumento de possibilidades para a classificação às oitavas da Copa Libertadores animou o ambiente colorado. Lá no Uruguai, os jogadores, comissão técnica e todos os integrantes do departamento de futebol comemoram o fato de que, a partir de um bom resultado no Uruguai, um Beira-Rio lotado deve ser o grande destaque para a passagem ao mata-mata da competição continental. Enquanto isso, os jornais locais dão conta de que o Nacional pode vir um pouco mais defensivo, apostando em contra-ataques e na velocidade, e também em um velho conhecido colorado. Uma lesão que preocupa demais, principalmente para a sequência do campeonato, confirmada e também com novas informações sobre o lesionado e ainda os milhões que o Palmeiras está disposto a pagar por um ex-jogador do Inter, que pode aparecer também uma quantiazinha interessante nos cofres do Beira-Rio. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores lá do hotel da delegação em Montevidéu, no Uruguai, porque o Internacional hoje enfrenta o Nacional pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, confronto às 19 horas, desde as 16, o Vozes do Gigante vai estar no ar já, com tudo que acontece ao redor do Gran Parque Central, movimentação também dos torcedores colorados. Vem com a gente a partir das 16 horas com o Lucas Colar, direto do ambiente do jogo, beleza? Lá, vamos falar rapidinho só uma questão que o Lucas trouxe, inclusive. Se fala de que o Nacional ele pode ter surpresas, com uma linha de 4 defensores apostando num jogo de velocidade. E aí aqui é um pouco, se a gente for olhar, um pouco até perigoso para o Inter, né? Porque o Inter tem a mania de atacar e os buracos, os espaços atrás são muito explorados pelo adversário. Nico Lopes com a referência do ataque, ou como a referência do ataque, mas a grande questão é a linha de 4, é com o Mejia, o Morales, o Coates, o Milhan, ou Mijan, né? E o Baez. Só para ter uma ideia, tá? São 5 jogadores que eu falei. Só que essa linha de 4, ela é em cima de um sistema. O jogador, o Baez, ele sobe, tá? Mas no momento defensivo ele desce. Então a linha de 4, vamos dizer assim, falsa, tá? Por conta da linha de 5, tipo o Fernando, quando fica no meio dos 2 zagueiros, tá? Aí tem o Oliva e o Bogio, que esse para mim é o motor. O Inter tinha que olhar esse jogador e ver se consegue comprar. O Vijalba, o Pereira e o Romero e o Nico Lopes, tá? O Inter, então, apostando não, mas tendo o cuidado com esse tipo de estratégia do Nacional. Tem muitos colegas lá que estão colocando o Inter com 3 volantes, tá? E é claro, né, que a apuração no local da partida fala muito. É muito importante o off, o que se conversa nos bastidores, nos corredores ali do saguão, encontra alguém na comissão técnica, faz uma pergunta, tu começa a ter leituras e tal. Eu tenho informação que até o Diego Rosa foi testado no meio-campo. E aqui eu não sei se para titular ou para entrar no meio do período. Um Wesley como falso 9 também foi testado. E aí vou voltar a dizer, não sei se para começar ou se para entrar no meio do período. Então, me parece que o Roger está tentando alternativas em meio ao que já não deu certo. Eu não entraria com 3 volantes, já falo agora. Eu entraria ou com o Thiago Maia ou com o Ronaldo, soltando um pouco mais o Fernando. Se for o Ronaldo, solta o Fernando. Se for o Thiago Maia, solta o Thiago Maia. Tá? Para a gente pegar e botar
Depois do segundo tempo, aí o Bruno Henrique, o Thiago Maia, ou o Bruno Henrique e o Fernando, e o Ronaldo, perdão, se não for o Ronaldo a escolha, para a gente continuar tendo ataque, mas também defesa. Não podemos pegar e ficar recuado, porque os caras eles são muito fortes, não apenas do contragolpe, mas na velocidade e na jogada do Nico Lopes. O Nico Lopes está passando por uma fase muito boa, não só agora no jogo que fez diante do Bahia, mas ao longo também da trajetória desse finalzinho aí que tem de campeonato nacional lá, o uruguaio, tá? E o Nacional, inclusive, tem chance, né, de ser campeão mais uma vez. Eu apostaria o seguinte, tá? Antony, Agui, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Tabata e Ricardo Matias. Eu faria Ricardo Matias, mas acho que o Roger vai de Luca. E aí fica essa questão do meio campo, tá? O Inter, vamos botar a tabela aqui, tá? É o seguinte, a tabela ela te deixa muito claro, né, que o Inter pode com duas, tem as possibilidades, elas aumentaram, né? 2 vitórias e até mesmo um empate, uma vitória e um empate, pode até de repente perder o jogo hoje, mas aí não depende de resultados. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho algumas anotações aqui que a gente, claro, né, cara, vocês mesmos já devem em casa ter feito, tá? Mas se o Inter vence o Nacional hoje, porque o Atlético agora é o líder do grupo, né, com a vitória diante do Bahia, chega a 8 pontos e encosta no Atlético Nacional. Aí depende da última rodada. O que o Nacional do Uruguai fizer, o Inter pode ser primeiro do grupo a partir, né, do que o Nacional do Uruguai fizer em cima do Atlético Nacional. Tá? E aí é uma vitória simples diante do Bahia. Um empate não basta. Vocês estão vendo aí. Se o Inter empatar hoje, ele fica na terceira colocação. Aí uma vitória contra o Bahia coloca lá ele na zona de classificação, só que em segundo. Porque daí ele não tem como buscar o Atlético Nacional, independente do que aconteça lá. Só que, em caso de derrotas para os uruguaios, a situação fica difícil, né? Porque daí teria que vencer o Bahia obrigatoriamente, torcer para que o Nacional vença ou um empate com o Atlético Nacional, para então se classificar também em segundo. Ou seja, tem possibilidades N ainda. E eu quero saber qual é o teu palpite, inclusive, para o jogo de hoje. Vitória do Inter, por quanto? Um empatezinho lá para ganhar do Bahia? Faz o seguinte, então entra lá em kto.bet.br, aproveita, te cadastra, se tu não é lá, tu não tá na KTO ainda, faz a tua fezinha, me marca nos stories, faz o print, me marca nos stories, vamos dar uma olhada, aí vamos estar participando junto da Liga do Milhão, que te dá prêmios mensais e principalmente, lá no final do ano, quem sabe, 1 milha. Bom, né? Bota lá, entra em kto.bet.br, lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos e joga de forma responsável, né? Sempre para brincar e te divertir. Tem uma informação, cara, rolando entre a imprensa paulista e mineira sobre o Palmeiras comprar o Bruno Fux junto ao Atlético Mineiro. E aí o Internacional fica de olho nisso porque o Palmeiras, comprando ele, vem dinheiro para os cofres do Beira-Rio. O Inter tem 20% ainda dos direitos econômicos do Bruno Fux, 50% é do Galo, 30% do jogador, e aí em todas as negociações o Inter vai lá e bota uns pila no bolso. O que se fala é que seria na casa dos 20, 22 milhões de reais a negociação, porque o passe fixado estaria na casa dos 4 milhões de dólares, 4 milhões e meio, e com isso o Inter, então, se for 20 milhões, né, 20% é 4 milhões de reais. Se for 22, aí dá 4,4, né, quase 4,5 de reais. Isso tudo na moeda do país já convertido aqui. Então fica também essa importante, talvez, quantia aí. Talvez não é tão grande, né? Mas uma quantia que o Inter não esperava receber. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece de deixar o teu like, principalmente também compartilhar o conteúdo e te inscrever no canal. Forte abraço. Tchau.